Deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações aqui. Uma vez que você se torna membro do nosso canal no YouTube, você vai ter acesso a lives exclusivas, estudos exclusivos no Profeta e também perguntas que você não teve oportunidade de perguntar aqui e vários outros benefícios. Seja membro! Quando foi sábado agora de manhã, quando foi às 9 da manhã, eu tive uma experiência onde eu fui arrebatado em espírito. Esse arrebatamento de espírito foi algo muito intenso, na verdade, onde eu fui elevado a uma região celestial. Nessa região celestial eu vi algumas coisas que eu não posso falar aqui. E também, que foi algo muito pessoal assim, em relação à instrução para o meu ministério, para a minha chamada. E eu também tive uma resolução, assim, uma revelação que o Senhor me deu em Mateus 4:4. Interessante que a gente imagina, né? Será que tem revelação em Mateus 4:4? Tem gente que nem sabe o que é, né? Mateus 4:4 fala sobre Jesus respondendo o diabo. Ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi isso que Jesus falou para ele. E eu tive uma série de experiências assim, mas eu não posso falar exatamente todos os detalhes porque foram coisas pessoais para mim. Mas nessa experiência que eu tive, foi um negócio assim, muito intenso nessa rebota. Gente, foi um negócio muito intenso. Eu não sabia se eu tava assim acordado ou se eu tava dormindo. Pra mim aquilo ali foi realístico. Não sei assim descrever com palavras exatamente como foi esse negócio. Eu sei que era real pra mim, tipo assim, tudo era verdadeiro. E nessa visão, nesse arrebatamento, que é uma visão, sei lá, até assim explicando é difícil. Eu tava assim, nessa região celestial, que eu fui levado a vários outros pontos assim, em uma região espiritual, tipo, porque o mundo espiritual na verdade é um planeta, né? Um tipo um universo assim, que só Deus tem o domínio. E tipo assim, você entra ali e quando você volta tipo volta assim se situando onde é que eu tô, né? Nessa experiência, pessoal, eu tive uma série de coisas, uma série de experiências e tudo. Aí teve um momento assim nessa experiência em que eu tava segurando a Bíblia. A Bíblia estava assim na minha mão, assim. Aí, quando eu abri a Bíblia, caiu em Mateus 4:4 e a voz do Senhor me falava. Era bem forte, e era um negócio bem direcional, assim, sabe? Essa experiência de você ter, assim, uma maior sensibilidade à atmosfera espiritual. E essa voz, assim, ela falava, mas não era, assim, espalhada para todo canto. Ela era bem direcional e ela vinha, assim, na minha frente, como se fosse uma explosão de som. Ele falava assim para mim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando ele falava isso, eu vi Jesus ali naquela tentação, respondendo aquilo pro diabo. O diabo nessa visão tinha uma aparência grotesca mesmo, bem satânica, que nem essas nos filmes que você vê de terror. Bem diabólica, negócio bem intenso mesmo. Jesus respondia: não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra. Quando ele falava assim, palavra, eu me lembro que eu via assim, Deus Pai no seu trono, ele abria a boca e todo momento que ele abria sua boca para falar algo, era uma revelação que saía da sua boca. Era uma revelação. E nisso, eu via os anciãos que ficam ao redor do trono, que falavam: Santo, Santo, Santo. Quando eles falavam Santo, 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 eles falavam assim, Santo, aí, pá, vinha uma revelação para eles. Aí eles, uau, ficavam maravilhados aí, Santo. Descia uma outra revelação aí, uau, Santo. Uau, Santo. E aquilo ali ficava para a eternidade, porque toda a vida que eles falavam Santo, eles eram acertados por aquela revelação que vinha do trono do Pai.
E aquilo provocava eles a querer mais e falar: santo, 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 me dá mais essa revelação, mais revelação, Senhor. Então, no cotidiano, o que eu entendi nessa primeira parte era que você e todos nós temos a obrigação de andar na intimidade com Deus. Porque quando nós andamos na intimidade com Deus, nós automaticamente, pessoal, recebemos uma revelação diária do Pai. O órfão não entende isso. Porque o órfão fala assim: como é que pode você aí ter revelação todo dia, ter sonho todo dia, ter o profético todo dia? Que negócio é esse, rapaz? Vive sendo arrebatado em espírito. O órfão não entende que o filho tem uma relação afetiva entre o pai e o filho no seu cotidiano. Porque o órfão não tem o pai. Olha só, gente, que poderoso. Isso está até na parábola do filho pródigo. O filho pródigo não era órfão, mas ele agia como se fosse o órfão. Ele estava ali: pai, o que matou aí para ele? Olha essa carne assada para todo mundo, essa festa. Para mim nunca teve nada, sempre trabalhei contigo. O que o pai falou na parábola de Jesus, no filho pródigo? Ele falou assim: filho, você sempre esteve comigo. Mas tem pessoas hoje que têm esse sentimento de orfandade, onde quando aparece alguém tendo revelação, experimentando esse novo nível em Deus, essa unção, esse poder, essa atmosfera rarefeita do céu, a pessoa, em vez de incentivar, a pessoa vai querer matar ela na emoção, no coração, falar: não, cara, você é doido, para com isso. Aquele espírito de órfão quer sufocar você e falar que você não, isso não é possível. Mas na verdade é possível sim. Quando você então experimenta essa relação entre você e o seu pai, relação afetiva, Deus ele começa a te dar revelação no cotidiano. Quando eu vi então Jesus falando, respondendo o diabo: não só de pão viverá o homem. E outra coisa, quando Jesus falava, respondia o diabo, nessa visão que eu vi espiritual, arrebatamento de espírito total ali, Jesus não estava zangado, Jesus não falava gritando, Jesus não falava, coisa que eu não tenho nada contra não, porque às vezes fica muito emocionado, a gente começa a gritar um pouquinho pregando tudo. Mas Jesus, ele respondia de uma forma em que a autoridade residia em cada palavra e cada letra de Jesus. Jesus, ele respondia: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando ele falou aquilo, a outra parte da revelação que eu entendi é que nós temos a obrigação de desenvolver intimidade com o Pai. E na revelação, você cultiva essa cultura do céu, essa cultura divina, onde Deus é o teu Pai, ele fala contigo no seu cotidiano. Interessante, porque eu pensava que quando Jesus, antes de ter essa experiência, antes de eu ter essa experiência, eu pensava que Jesus, quando falava assim: não só de pão viverá o homem, toda palavra que procede da boca de Deus, eu pensava que... Desculpa, que é um negócio ali, isso aqui que é... que tem muito esquilo aqui, né? Eu pensava que Jesus estava falando apenas da Torá. Ele falava apenas das leis de Moisés. Essa é a palavra de Deus. Mas Deus, ele sempre está falando. Significando que quando nós cultivamos a intimidade com o Criador, quando nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus, o Senhor, ele sempre vai trazer um pão diário para o seu alimento espiritual. Significando que você tem que orar mais, tem que entender níveis, você tem que falar: Deus, por favor, Pai, Deus, eu quero te conhecer melhor, Senhor, eu quero que o Senhor venha no meu cotidiano, quero ter um relacionamento onde eu entendo que o Senhor é meu Pai e eu sou teu filho. Então você fala: eu sou tua filha, Senhor, eu quero te conhecer melhor, Deus, me fala, Jesus. É tudo que o Pai quer. Então toda palavra que sai da boca de Deus não é apenas a Torá, não é apenas a palavra registrada, mas é sua experiência como filho dentro do cultivo do coração do Pai. Deus, ele quer que você entenda que você é um filho amado, você é uma filha amada. Deus, ele quer que você desenvolva isso. Isso é uma das coisas que eu posso falar no meio dessa revelação toda que tive. Uau, gente, isso foi muito poderoso mesmo, porque quando eu via aquilo ali tudo, quando eu contemplava e eu recebia aquela experiência que o Senhor me deu, eu entendia
que tem muito mais. Tem muito mais. O Senhor, Ele é um Deus bom. O Senhor, Ele é um Deus que quer intimidade conosco. Quer intimidade conosco. E você só vai poder conhecer as Escrituras, só vai poder conhecer as leis de Moisés, a Torá, você só vai poder conhecer a profundidade da palavra se você tiver uma revelação pessoal dela. E a terceira coisa que eu entendi, que o Senhor me deu discernimento nessa revelação, é que enquanto o diabo focava na teologia, mostrando escrituras, mostrando logos, mostrando a forma que a Bíblia foi escrita para Jesus, no caso do Antigo Testamento, Jesus focava na intimidade. Aquela tentação no deserto, então, foi um negócio impressionante, porque aquilo não era apenas Jesus focando em responder e se defender contra o diabo, mas Jesus exercitando a sua autoridade completa contra Satanás. A intimidade com Deus. Enquanto o diabo focava em teologia, Jesus focava em intimidade. Por quê? Teologia sem intimidade com Deus é lixo. Teologia sem intimidade com o Pai é nada. Você tem que exercitar a intimidade com Deus, conhecer Deus mais e mais, conhecer Deus na sua profundidade, conhecer Deus no seu dia a dia, ter uma revelação pessoal. A Bíblia tem que ser real para você. Você tem que ter uma experiência verdadeira com o Pai. Você tem que ter uma verdadeira experiência. A Bíblia tem que ser um livro vivo. Quando você abre, aquilo é verdade para você. Que arrebatamento de espírito incrível que eu tive, pessoal. Eu acredito que todos nós podemos ter. E essa é a minha oração, para que você desenvolva isso, para que você tenha isso. Como eu estava falando para os membros do meu canal, nesse mês agora a gente está ensinando a como ter experiências com Deus. Como é que você faz? É uma série de estudos bíblicos que nós estamos tendo ali na nossa membresia do YouTube. E, uau, só testemunho poderoso, coisas incríveis acontecendo. E é algo maravilhoso mesmo, porque a gente usa a Bíblia, nós estamos estudando isso e as pessoas já estão praticando. E é algo incrível, pessoal. Minha oração é para que em nome de Jesus você entenda que Deus, Ele quer que você desenvolva um relacionamento íntimo com Ele. O Pai te ama. Deus, Ele não desistiu de você. Deus, Ele não virou as costas para você. Prossiga no seu propósito e chamado divino. E não se esqueçam, meus amigos, Deus fala e Ele vive. Uma vez que você se torna membro do nosso canal no YouTube, você vai ter acesso a lives exclusivas, estudos exclusivos no Profeta e também perguntas que você não teve oportunidade de perguntar aqui. Todo dia que a gente se reunir live ali nas nossas lives exclusivas, eu vou ter selecionando de 5 a 10 perguntas para poder responder. Don't know what you want. Let's have a bit of fun till our downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. E vários outros benefícios. Seja membro!